Oi, amiga. Oi. Impossível não se manifestar, né? É, vamos começar? Bom. Ok. Para quem está aqui, né, já sabem quem é a Elaine Hollenberg. Eu já falei dela nos stories ontem, né? Falei mais extensivamente do trabalho dela. E para quem está chegando agora, eu vou apresentá-la rapidamente como uma artista. Ela é uma artista, ela é bailarina, ela é diretora, ela é produtora de arte. A gente poderia qualificá-la como muitas coisas, mas hoje a gente vai usá-la para falar de dança do ventre. Um pouquinho mais. Mas, obviamente, com o olhar dela, que é esse olhar mais aberto, né, mais abrangente, que é o que ela tem ganhado de experiência aí fora. A motivação dessa live foi assim um pouco da agonia, da angústia, do desespero das pessoas durante o isolamento de estudarem online, né? A gente não vai falar só de online, a gente vai falar de outras ferramentas de dança do ventre para estudar a dança do ventre, mas essa foi a maior motivação, né? E a gente vai dar esse olhar, vai discutir justamente que ferramentas usar, como usar, por que usar, e por isso eu convidei a Elaine. Tudo bem? Meu coração tá, sabia? A mil, né? É porque quando a gente dá voz àquilo que está aqui dentro, não se explica, né? Tipo, é uma parada. Eu tô rindo, eu tô de nervoso. Eu, Cara, de verdade, antes eu queria falar um pouco sobre isso, assim, de verdade eu fiquei emocionada. eu fiquei, É, a vontade que eu tive foi de continuar. eu também, eu também, assim. E eu acho que vai ser inevitável a gente trazer isso um pouco para nossa realidade, né? E para o nosso assunto também, né? Não vou É... chorar, Oi? eu não vou chorar, mas quase Não pode. Quase, né? A gente se emociona. A gente se emociona. Mas é importante, a gente precisa se manifestar. Eu acredito muito nisso. Eu acho, amiga, mais cedo eu tive até. Estava numa outra live, né, de um festival que é de Sergipe, eles estão ajudando a comunidade do Pantanal e tal. E a gente estava falando sobre isso, assim, essa rede que a gente está usando, que sempre foi uma rede social, mas ela ganha um outro valor, né, nesse momento agora, né? Ela ganha um outro peso dentro desse olhar do social, assim. E se a gente que é artista, a gente se manifesta através dela, a gente se expressa através dela, a gente está aqui fazendo cultura também, né? Então é importante, a gente precisa falar sobre, a gente precisa se manifestar.
que seja no nosso lugar de fala, que seja no nosso lugar de arte, mas precisa, assim. Eu já Eu vou acredito adiantar, nisso. então, um recadinho. Vai, adianta que eu dou super apoio. Eu resolvi fazer essas lives mensalmente, né? Eu já tenho todo um programa de temas já escritos com os convidados na minha cabeça. E o do próximo mês, o de julho, vai ser uma pessoa que eu vou apresentar. A pessoa aceitou hoje o meu convite. E a gente vai falar justamente sobre se o artista precisa se posicionar politicamente. Né? Não interessa o tipo de artista. O artista deve se posicionar politicamente. E essa vai ser o tema da live de julho. Já estou adiantando. Eu acho que assim, com isso a gente fecha esse É um tema super aquecimento que a gente válido. fez. Que Verdade. deu uma aquecida aqui, vou te dizer, que eu fiquei assim, com o coração acelerado. Enfim, passado Enfim, as apresentações e a motivação, né? A gente vai começar a falar, né? Como é que a gente estuda a dança do ventre? A gente vai falar de isolamento, mas a gente também vai falar um pouco além, né? De como a gente sempre estudou dança do ventre e como em algum momento a gente vai voltar a estudar dança do ventre, né? E aí, o que né? você acha, Elaine? Como a gente deve estudar dança do ventre? Eu acredito muito, amiga, em todo o caminho que a gente toma, né? Toda a direção que a gente toma para algum projeto nosso, a gente ter um olhar para dentro, assim. A gente precisa se perceber como ser, né? E ser no mundo. Então, assim, a que a gente se propõe, né? O que nos motiva pessoalmente. Então, no caso da dança, no caso da dança do ventre, mais especificamente, né? A gente fazer aquelas perguntinhas que são bem primordiais, assim, que eu acredito que são que fortalecem os nossos propósitos, né? Então, o que me motiva? Por que me interessa essa dança, né? O que me atrai nela? E para que eu vou desenvolver isso artisticamente? Porque eu posso me sentir atraída, né? E eu posso ficar num lazer com ela. Mas se eu parto para um estudo aprofundado, eu tenho interesses de aprofundamento, né? Se eu quero ser profissional, se eu vou para a cena artística, se eu estou estudando para alguma coisa. Então, qual é o meu objetivo com isso? Né? Então, eu primeiro me pergunto o que me motiva, o que movimenta o meu interior, o que me conecta com essa arte. E depois eu pergunto o que eu vou fazer com isso, né? O que eu pretendo fazer com isso. Porque existe uma infinidade de caminhos artísticos, né? Depois, dentro da dança ainda existem alguns, dentro da dança do ventre existem alguns, né? Então são multiversos, assim, é como se fossem camadas, né? A gente vai aprofundando isso, tem a ver com as suas especializações também, né? Depois que a gente se faz essa pergunta do que nos motiva e qual é o nosso objetivo, a gente precisa reconhecer quais são os nossos meios, né? O que a gente tem como ferramenta? Quais são as ferramentas aí, que aí é como você falou, né? Dentro do período pandêmico, é impressionante o potencial de adaptação das pessoas. As pessoas estão se virando, né? Então, existe vários recursos dentro desse momento. Fora esse momento, mais ainda, né? Então, quais os recursos que se alinham às minhas motivações, que se alinham aos meus objetivos, os meus desejos, né? E, por último, o espaço em que eu vou utilizar isso, que, de novo, a gente cai, né, na nossa atualidade. Então, nesse período pandêmico, eu tenho um espaço mais restrito. Talvez eu tenha um espaço mais restrito do que as ferramentas, né? Fora do período pandêmico, não. Assim, eu tenho outros espaços.
Não só aonde eu vou estudar, mas também aonde eu vou experimentar, né? Onde eu vou executar, porque isso também faz parte do estudo, eu acredito, né? Acho que faz parte do estudo a gente estar em prática também, né? Eu acho muito curiosa essas colocações que você coloca, que já são comuns a mim, né? E que a gente tem escutado cada vez mais, né? Cada vez mais no Brasil. O que te motiva, o que você quer, qual o seu objetivo na dança, e todas as suas derivações, a busca do estilo, blá, blá, blá. É muito curioso, porque isso eu não escuto aqui nos Estados Unidos, né? É assim, É. é uma discussão que existe, mas ela tá ali, tá, sabe, a colar, porque a dança do ventre aqui nos Estados Unidos, eu vejo ela como um outro tipo de entretenimento, né? E culturalmente, a dança do ventre, para os americanos, ou entre as próprias bailarinas, ela tem uma outra conotação, né? E aí eu acho muito curioso, porque eu acho, não que eu não goste, eu acho que essa discussão é maravilhosa, essa discussão dos objetivos, de que motiva, até porque as pessoas não costumam ter dinheiro em excesso para gastar, né? E para sair fazendo tudo que elas querem, então elas têm que realmente pensar no que elas querem, né? Fazer para saber o Sim. que elas querem investir. E isso não é uma só questão de bailarina profissional, é para aluna mesmo, né? Porque Sim. você, se você está começando a dança do ventre, você tem lá seus 2 anos de aula, se você é uma aluna ativa e você tem uma professora que está ali inserida no mercado, você necessariamente vai ser exposta a uma infinidade de produtos, assim, imensos, né? Assim, eu lembro quando eu era aluna e tinha aqueles workshops e DVDs e não sei o que, você fala assim, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer, né? Eu faço aula de saíde, faço aula de meleia, aí eu vou fazer aula de taxi e você não sabe, né? Você não sabe o que você vai fazer, né? E eu já vou até dar uma, eu acho até uma dica, eu já posso até dar uma dica agora. Eu acho que quem está começando a fazer dança do ventre, eu acho que ela tem mais é que experimentar mesmo, sem muita escolha, assim, no sentido de pensar muito, porque elas estão num período de experimentação e eu acho que vale a pena tatear mesmo, assim, não sei o que é isso, não sei o que é aquilo, que professora é aquela, né? Eu acho que vale a pena. Se você tem essa grana aí para gastar. Se você não tem essa grana para gastar, eu acredito que você pode confiar no que a sua professora diz, né? Olha, essa fulana é legal, essa ciclana é legal, essa aqui eu já ouvi falar, não é muito boa, já fiz aula, gostei, não gostei, né? Mas a gente, imagino que a gente vá direcionar um pouco mais esse questionamento para bailarinas mais avançadas e profissionais, é o que eu estou imaginando. É uma pergunta. Eu não sei. Eu acho que serve para todos os níveis, assim. Tem uma possibilidade que é essa de expedição, né? De você ir fazendo uma expedição, você vai pesquisando mesmo, né? Vai tateando para ver onde é que você vai se adaptar, o que você vai gostar e tal. E você tem um momento em que você já passou disso e que você já sabe melhor o que você quer, e aí você segue mais adiante, né? Mas hoje em dia também, acho que mesmo para aluno iniciante, Hanna, eu não sei, assim, uma coisa que eu fico pensando, a gente tem tanta informação na internet que é difícil, hoje em dia, uma pessoa entrar numa sala de aula sem ela já ter feito uma pesquisa antes, sabe? Olha, é uma boa observação. Eu acho que é uma coisa. Eu não fiz isso, não. Porque na nossa época não tinha isso. A gente via um cartaz lá na rua e entrava, assim, né? Hoje em dia é muito delicado isso. Acho que tudo as pessoas pesquisam na internet, né? Então já vai com um background, assim, para chegar lá e até perguntar para a professora, enfim, algumas coisas, né? Verdade. Bom, eu acho que tá mais fácil, né, na verdade. É bem melhor. Tá mais acessível a informação, de fato, mais acessível. A chance de acertar é maior, né? Né? E com tudo, né? Lembra, a gente já falou sobre isso quando a gente era aluna, a gente comprava tudo que era coisa dourada. Se era dourado, era para dança do ventre. A gente já passou por cada uma. Muito bom para dançar. Sim. E hoje em dia, felizmente, não é mais assim, né? A Ellen Pitt comentou, né, que no caminho as intenções vão mudando, e é isso mesmo. Também. E É verdade.
ter essa consciência que a Elaine está falando, né, Elaine Hollenberg, o tempo inteiro, de estar refletindo sobre isso o tempo inteiro e se percebendo, né? Não gostei daquele tipo de música, não gostei daquele tipo de aula, daquela dança que eu vi também, achei esquisita, e assim você vai refinando o seu olhar, né? É. Às vezes muda o seu desejo, mas não muda a sua motivação. Às vezes muda a sua motivação, mas não muda o seu. Às vezes muda tudo. Às vezes dá um loop e muda tudo, né? Às vezes muda o cenário, às vezes não muda o seu desejo, não muda a sua motivação, mas muda o seu cenário. Né? Então, assim, por exemplo, eu ia falar assim, eu não sei da sua motivação, do seu desejo, mas eu tenho certeza que o seu cenário mudou 100%. Então, você se adapta, né? Nos seus novos meios e espaços de fazer. E esse exercício de reflexão sem muito estresse, que eu acho que é isso. Eu não sei se é uma impressão minha, né? Infelizmente não tenho conversado tanto com as pessoas do jeito que eu conversava, mas eu tenho a sensação de que existe uma pressa hoje dessa busca de estilo e consciência clara, assim, do que você quer ser. Quando, na verdade, não é isso, né, a realidade. A realidade Sim. é que é um troço difícil, diário, de teste. É processo. É um processo. Não é um processo. Não existe um conteúdo fechado. Você não vai chegar para ninguém e pedir para que essa pessoa te defina, né? E é muito interessante eu falar isso, assim, porque eu, enquanto nos trabalhos de direção, né, principalmente de direção particular, né, de projetos particulares, às vezes a pessoa vem para mim querendo assim, me ajuda, me diz qual é o caminho. E aí eu falo assim, olha, não é bem assim. Eu não vou te dar uma fórmula, né? Eu não posso te dar uma fórmula, eu não posso te desenhar e te definir. Eu estou aqui para te ajudar a pensar, né? É um exercício de autorreflexão, de autoescuta, percepção e de se colocar em movimento, né? Experimentar. E isso experimentação, isso é processo. Isso é processo, né? Isso é vida artística, né? Isso é existência artística. O artista, ele existe assim. Aí, a partir disso, aí voltando para o estudo, né? Assim também. Porque são coisas que andam paralelas, né? Obviamente. Então, assim, a partir disso, você vai orientando o seu estudo, né? Você vai orientando o seu processo também de estudo que corre em paralelo com o seu ser artístico. Eu só tenho uma coisa que eu sou muito old style, nesse sentido, que eu acho que não interessa as ferramentas que você vai usar. Não importa nenhum, do que a gente vai falar sobre elas. Eu acho que você precisa de uma pessoa que te oriente. Você precisa da visão de alguém de fora do seu. Não de alguém da área, mas né, assim, que entende o que você está fazendo ali, que possa te dar um feedback. Se no caso você esteja perdida, ou caso você esteja a fim de iniciar esse processo. Não precisa ser para a vida inteira. Mas alguém que você ouça, confie e olha, tô afim, tô pensando nisso, tô fazendo isso, vou testar isso. Não precisa ser sempre, não precisa ser regular, mas eu acho que você precisa do feedback de alguém que você confie, que você goste. Você não precisa nem gostar do trabalho de dança da pessoa. Assim, são coisas diferentes. Você saber que aquela pessoa é uma boa orientadora, uma boa professora. Eu acho que isso você precisa em algum momento. Quanto isso vai durar, eu não sei. Mas assim, precisa. Eu acho que talvez sempre seja bom você se disponibilizar a um olhar de terceiro, né? De um terceiro que esteja ali à disposição de trocar mesmo com você, né?
professores que tenham esse potencial de orientação mesmo, assim, né? De um suporte, assim, de orientação, né? A gente teve muita sorte, né, Hannah? Com a Shaira, ela foi uma pessoa que ela trouxe muito isso pra gente, né? Dentro da dança dos homens, assim, além de conteúdo informativo, ela trazia uma visão de mercado, de situação, que fazia a gente refletir sobre, dava oportunidades, né? Ela nunca foi uma orientadora artística. Nunca, exatamente. Eu acho que o orientador, ele é isso, né? Ele mostra possibilidades, assim. Ele não te corta possibilidades, né? Ele te mostra, ele te oferece possibilidades para você escolher. E assim, não é só porque dança bem que vai ser uma boa professora, isso é tão clichê, né? Não Mas tem que tem nada, lembrar. eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que não tem nada. Existe diferenciações mesmo, né? Eu só queria dar uma pausa aqui para dar um oi para Dara, porque ela deu um oi, meninas. Eu não sei se ela está querendo falar alguma coisa. As pessoas podem estar comentando aí, tá, gente? Se quiserem perguntar, deixa a pergunta. Pode falar que a gente eventualmente olha, assim. Aí eu não sei. Meninas já deram beijo, deram ois aqui. Eu tô feliz, eu tô prestando atenção. Ai, então, oi para todo mundo e pode comentar, pode perguntar, pode falar que a gente vai falando, vai trazendo para cá para discussão mesmo. Mas é isso, assim. Então, você ser uma boa professora, né? Significa dizer que você tem uma boa metodologia de ensino. Você traz informação, você traz conteúdo para dentro de sala de aula, né? Você pode ser uma boa professora e uma boa orientadora também, né? Você pode ter uma experiência de ser uma orientadora de mercado, é mais difícil isso, né? E você não ter tanto contato com o conteúdo. Eu acho mais difícil, mas pode acontecer, né? E você pode ser uma ótima, excelente artista, desenvolve para você toma esses conhecimentos para você, mas você não desenvolve isso para com os outros. Você não é nem professora e nem orientadora, né? Você guardou, você administrou aquelas informações para você, para sua carreira pessoal. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Agora, acho muito bacana você, enquanto artista, quando você também se disponibiliza a uma opinião de terceiro, né? Eu acho legal isso. É bom. Uma coisa que eu aprendi é assim, e eu tenho certeza que a maioria das pessoas está passando por isso agora, depois que, né, tiveram que ficar agora em casa, né, se reorganizando a vida, ou fazendo tal do home office para quem pode, ou dando aulas online, é a tal da disciplina, né? Essa disciplina da vida, de trabalhar em casa, né? E essa disciplina que as pessoas estão aprendendo à força e que tem várias técnicas, tá, gente? Assim, time management é o nome desse, é o termo em inglês para isso, né? Que as crianças daqui devem nascer dessa disciplina na escola de time management aqui nos Estados Unidos, porque o que eles sabem fazer de bom é manejar o tempo deles. E eu tô aprendendo assim, ó, diariamente essa coisa de você ter tudo teu minutado. E aí, isso fez muita diferença. Isso aí é uma vivência minha, né? Que acabou que eu trouxe para dança. E eu, como não estou fazendo aula regular, eu não tenho turma regular, eu não participo de workshop, não estou dando workshop aqui, eu falei, ou eu paro de dançar ou eu arrumo a minha vida. Eu tenho que me organizar, eu tenho que estudar. Né? Eu tenho que ter. E aí, o que eu me deparei? Me deparei com DVDs eu não tenho, mas assim, eu poderia ter. Mas, enfim, mas vamos colocar DVD na mesma categoria de aula no YouTube. Aula online, gente, é o que mais, é a coisa mais comum aqui nos Estados Unidos. Aqui as professoras, quem não tem aula online, é quase assim, quem não tem uma estrutura para dar aula online. Porque é muito comum elas terem uma estrutura de aula online, tá? Então, eu posso fazer aula, eu fiz aula online com várias professoras. Então, vamos colocar aí DVD, aula no YouTube, aula online. Aí você tem
workshop, você tem aula regular. No caso agora, né, tá meio complicado, mas a gente vamos colocar nas aulas regulares online, a gente bota aí. Aí tem aula particular, a gente tem livro, a gente tem blog. O que a gente faz com tudo isso? Eu acredito no nosso dia, né? Eu acredito que assim, a gente precisa olhar para nossa rotina também. Como é que eu funciono? Porque eu posso ter uma rotina que não me permite, por exemplo, estar dentro de uma sala de aula. Isso é uma coisa. Agora, eu posso também ser um perfil de pessoa que não me adapto a uma sala de aula online, virtual. Não me atrai, eu não me sinto conectada com a professora. Eu quero uma vivência que seja uma vivência mais tátil. Então, aí, de repente, nesse período da pandemia, por exemplo, eu me adapto, eu aceito, mas eu não curto, né? E aí, quando a minha vida voltar a uma outra possibilidade, eu vou preferir uma aula presencial. Eu acho que a gente precisa. É esse olhar para si, que tem a ver com a sua motivação, que tem a ver também com os seus hábitos, né? Que te ajudam nessa condução. O que eu não acho é que a única coisa que não vale a pena é você ser rebanho, né? É você seguir o fluxo. É você fazer qualquer coisa simplesmente porque é moda, né? Então, assim, se colocar num movimento simplesmente porque você está no meio do fluxo, acho perigoso. É perigoso, mas também é uma escolha, né? Eu acho, uma escolha, óbvio, sempre vai ser uma escolha. Mas acho meio perigoso. Acho importante você pensar assim, o que está acontecendo aqui? Eu posso estar indo, mas eu tenho que estar olhando assim, o que está acontecendo, sabe? De que maneira que eu tô aqui? Como é que eu vim parar nesse lugar? Porque senão vira uma loucura. Aí é que as pessoas, eu acho que se perdem. Então, assim, eu gosto, por exemplo, de beber de tudo um pouco. Eu sou uma pessoa que eu gosto do multiverso, né? Ainda não é à toa que eu quis ir para fora da dança do ventre para poder vivenciar isso, né? Então eu quis ir para o teatro, eu quis ir para o audiovisual, experimentar com foto, experimentar com vídeo, e uso a música árabe para fazer vivência de preparação corporal. Eu faço a minha salada, porque eu gosto desse multiverso. Nem todo mundo vai ser assim, né? Tem algumas pessoas que gostam, que preferem um universo, né? Então, assim, dependendo do que te interessa, que eu acho que você vai fazer essa seleção, né? Mas teoria e prática é imprescindível, porque eu não essa ideia da cabeça e do corpo separada tá lá atrás, né? Já foi, assim. Então, a gente é um inteiro. A nossa mente tem que estar tão habilitada quanto o nosso corpo, né? E vice-versa, assim. Até só fazendo uma observação. Claro. Se a gente for falar de folclore árabe, por exemplo, essa coisa da teoria que você está falando, foi até uma live que eu vi da Elaine Kate com a Nilza Leão, que eu bati embaixo assim, tá! assim, até fazer folclore árabe, estudar folclore árabe, te exige um pouco saber até sobre o que está acontecendo no país ou sobre o que aconteceu naquele país. Porque vai dar um exemplo bem atual, o Maharaná. Eu não sei nem se eu falei certo, Maharaná, sei lá. O Shaab da Primavera Árabe. 2011, que foi ontem. Não adianta você querer dançar isso se você não sabe nem do que se trata, não sabe nem de onde veio isso, né? Sim. Então não é só uma teoria, não é assim saber, isso aqui é uma derivação do neo-Shaab, que é uma derivação do Shaab. Não. É entender sem saber olha, gente, aconteceu isso no país por conta disso, daquilo outro, para você saber o que aquela dança representa. A gente não pode esquecer que a gente faz uma dança
que não é nem da nossa cultura, da metade do outro planeta, tá na outra metade do planeta. Completamente, completamente. E as pessoas nem pensam, eu acho que eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, na verdade, mas assim, eu não sei se elas se lembram que a dança do ventre em si já é uma dança, para mim, ela já é uma dança tão política. Eu acho que ela tem uma representação tão forte politicamente falando que e eu acho que não é só passo, né? Então, é você equilibrar esse estudo aí que você faz, não é só ficar em frente ao espelho é importantíssimo. É, você só cria com uma base boa. Você só evolui, só desenvolve com uma base boa. Então você tem que estar em frente ao espelho sempre, mas é intercalar esse espelho com leitura, com discussão, com atualização sobre o mundo, parar para você pensar que dança do ventre é essa? O que é dança do ventre para você? O que é dança do ventre para você? E aí, a partir daí, você pensar: ah, tá, dança do ventre é isso para mim. Eu quero ser profissional, ou eu só quero ser aluna, ou eu só quero dançar para meu marido, ou eu só quero dançar para minha família. E a partir daí, para eu fazer isso, o que eu preciso? E aí você tem, felizmente, hoje, muitas ferramentas para você escolher, né? E aí é nisso que eu acho que as pessoas se perdem um pouco pela saturação, né? Eu não sei se o mercado é saturado. Hoje eu fico meio assim, sem saber se o mercado é saturado ou não. Porque eu acho que tem muito buraco no mercado. Eu acho que tem uns buracos que podem ser preenchidos ainda. Sim, sempre, sempre eu acho que vai ter espaço. Eu acho que sempre vai ter espaço. Eu não sei se eu acredito nisso de mercado saturado. Acho que não. Acho que sempre tem espaço. Acho que sempre tem espaço. Mas voltando para a questão do folclore, eu acredito piamente, aí eu já estou entrando também pela tua próxima live, né? Dá para dar uma deixa aqui de novo. Mas eu acredito piamente que toda manifestação artística, ela já é por si só política, né? Porque é a expressão de um ser no mundo. Esse ser, ele não é isolado, ele é atravessamento social, ele é atravessamento cultural, ele é atravessamento temporal. Ele narra uma temporalidade, uma espacialidade, um território. Ele é narrativo, né? Ele é narração ali na sua expressão. Então, isso esquenta para a próxima live. já é um esquenta maravilhoso. Então, assim, você não há, eu não acredito, né? Aí, assim, não, eu não acredito na possibilidade de você estudar arte e cultura sem você estudar história, sem você estudar política com isso também. Né? Não dá para separar, assim. Não, é muito difícil. Ser uma bailarina de dança do ventre no Brasil, né? Sim, então esse exercício de quando você se pergunta, né, por que eu gosto da dança do ventre, né, que tem a ver com do que me motiva, como é que ela chega para mim? Por que ela me atravessa de uma maneira que me faz pulsar, me faz desejar essa arte, né? Eu já estou começando a partir daí a me entender nesse mundo. Quando eu parto para o seguinte e pergunto, né, o que eu desejo com isso, eu já estou me colocando, eu já estou me posicionando. Veja bem, né? Já é um posicionamento. Quando você diz, eu desejo com isso falar sobre A, sobre B, representar A, B, né? E aí, quando você tem a consciência do histórico dessa dança, você traz essa realidade dela para com a sua. Porque é impossível, gente, eu também, de novo, né, o que eu acredito. Eu acredito ser impossível você, brasileira, né, hoje, atuando uma dança do ventre, querendo representar algo passado
de outro país. Entende? Então, assim, eu acho muito difícil a representatividade ela ser artística. Eu acredito na apresentação, na expressão, né? A arte é fenômeno, ela é do tempo, do momento, do instante. Então, você precisa trazer aquela realidade que te inspira daquele tempo, daquele lugar, daquela região, aquela história. Você faz um acoplado de conceitos, de entendimentos, você incorpora isso e você vai transformar isso momentaneamente, né? Você precisa se apropriar disso para que seja genuíno seu. É seu, a arte é sua, né? Então, se você não conhece bem aquilo a que você se refere e você não conhece bem quem você é e o que você se propõe, existe um vácuo gigantesco aí. Então, é imprescindível que você conheça bem a história, a política, o fazer, os atos daquele povo e o seu, para que você, junto, né, os propósitos, possa fazer arte, sim, aqui nesse tempo, né? E se você não tem essa consciência, você mira fácil, né, de aproveitador. Assim, aproveitador não é num sentido, ok, não vou falar, eu não acho que as pessoas se aproveitam na dança do ventre, temos apresentadores na dança do ventre, mas você você sem essa consciência, você acaba consumindo sem saber o que está consumindo. E aí vem aquelas questões que você ouve muito. Eu fiz um workshop com a fulana, fez lá direitinho, ou fez toda a aulinha dela, bonitinho, tirou foto. Chegou em casa, guardou o caderno no armário, né? E todo workshop, ela consome workshop, faz aula, ela acha que ela está estudando, ela acha que está investindo o tempo dela, quando na verdade ela só está dando uns tiques assim no número de workshops. Porque ela não sabe o que quer, ela tá fazendo. Se ela sabe o que quer fazer, não é contra o consumo de conteúdo, não é disso que eu estou falando. Se você pode gastar e consumir, ótimo. A questão é, para quê? E para que você quer consumir todo esse conteúdo? Se você tem esse tempo, se você tem essa disponibilidade para isso. Se você tem, a gente está falando de um mundo ideal. Isso não é o mundo ideal. O mundo ideal é que tem tempo limitado e então elas têm que aprender a ser mais objetivas. E o pouco que ela tem ali daquele workshop, daquela aulinha particular, daquele livro, daquele DVD, ela aproveitar com propriedade, ela consumir saboreando. E aí ela pensar sobre o que ela pode fazer com ela. Porque as pessoas acham que as pessoas não precisam fazer milhões de workshops, comprar todos os DVDs do mundo, comprar todos os livros do mundo, fazer 50 aulas particulares, se no fundo ela não está realmente usando aquilo, desenvolvendo. Absorvendo, né? Absorvendo, né? Eu acho que é mesmo. Então, a gente tem todas essas ferramentas e aí a gente volta lá no início. Primeira coisa, que tempo, que disponibilidade você tem? E essa disponibilidade que você tem serve para quê? E a gente não vai julgar o seu motivo, que você quer. Não. Sem julgamento. O que você quer? Então, vamos usar esse seu tempo aí da melhor forma possível para que você desenvolva, né? Olha só, Elaine, eu tenho que fazer uma pausa, porque as pessoas estão escrevendo aqui, eu estou perdendo tudo. Deixa eu comentar aqui. A Marina Marraila falou que o sonho dela é viver fazendo workshop. Eu gosto também, mas depende, viu? Depende do workshop. A Luciana Arruda perguntou se a gente acredita que em algum momento exista essa arte fiel política. No Egito mesmo, os shows são puramente comerciais. Eu tive uma experiência decepcionante. Mas isso aí é outra live. A arte política... Olha só, Lu, essa vai ser o tema da minha próxima live. Vai ser justamente sobre isso, sobre
se o artista deve ou não se posicionar politicamente, se toda manifestação artística é um ato político ou não. Essa vai ser a minha próxima live. Então, eu acho melhor a gente guardar. Você quer dar uma opinião, Elaine? Porque eu acho que isso é grande, né? A gente tem 20 minutos. Eu acho que eu já falei, assim, o Eu que acho que que você eu já acho. falou que sim, né? Eu acredito que toda expressão, ela já é por si um ato político. Agora, esse fiel aí é que eu não entendi muito bem o que Foi corretor. Val, eu ainda estou nos Estados Unidos. Vários elogios para Elaine. Maravilhosas, perfeitas, brava. Obrigada, gente. Ela é mesmo. A Elaine, quando a gente está falando de mercado no Brasil, a Elaine Kate comentou que ela acha que existe um mercado não direcionado e muito monopolizado. E aí a Marina Marraila complementou falando que o mercado também se perde por falta de ter uma escola a ser seguida. O que você acha? Tendo a concordar, mas eu tenho que pensar um pouquinho mais. Porque eu acho que não é só. Porque a gente vai falar de comportamento do brasileiro, né? Porque falta de uma escola ser seguida significa que as pessoas não pensam por si próprias, né? Eu traduzo assim: todo mundo tem que seguir uma escola, todo mundo tem que seguir um negócio. Eu não sei se é bem isso. Eu não sei, seria muito pesado eu falar que brasileiro segue manada e tendências, enfim. Eu não sei. Acho que Olha só, eu tô pensando aqui, eu não me sinto habilitada a dizer em nome do mercado. é, O que é o mercado, o que a maioria das pessoas pensa, eu não sei. Não me sinto habilitada para isso. Não sei mesmo. Sei lá. Mas, eu vou dizer de novo o que eu acredito, tá? Eu acredito que você possa trabalhar as suas propostas dentro das possibilidades, assim, né? Então, eu fui uma pessoa que eu fui rompendo barreiras, assim, num, sabe? Quando eu estava muito bem indo para um lugar, daqui a pouco eu falava assim, mas eu não quero. Aí eu virava e ia na outra direção, assim. Então, eu, particularmente, nunca me vi obrigada a nada. Pois é, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é assim, onde eu me sinto confortável em trabalhar. Uma vez isso resolvido, eu acho que as coisas fluem mais fácil. Hum. Eu acho, porque pelo menos o conflito existencial a pessoa não vai ter. Porque muita coisa está fora do nosso controle, né? Assim, como é que você vai determinar? Tem gente que acha que não, mas assim, como você vai mudar o gosto das pessoas por determinado tipo de apresentação, por exemplo, ou por determinado padrão de corpo? Você pode fazer, eu acho que você tem esse poder individual de tentar vender o seu trabalho que não é padronizado. Isso foi uma pergunta da Anwar Zafira lá no início, né? Que ela fez alguma coisa perguntando sobre isso, né? Da coisa do não padrão, né? Que eu acho que é um pouco que a gente está falando. Me perdi, peraí. Você não tem esse conflito. Como é que você vai fazer com que as pessoas prefiram o seu trabalho diante de outro que tem uma característica mais comercial? Você tá entendendo o que eu tô falando? Tô entendendo. Assim, eu tô tentando pensar aqui para te responder, tá? Eu acho que, enquanto produtor de arte, vamos pensar assim, na gente bailarino, tentar restringir, né? O bailarino de dança do ventre, ele é, na maioria das vezes, o seu próprio produtor, né? Ele produz a sua arte e ele mesmo vende a sua arte, certo?
Eu acho que você precisa pensar nisso em duas etapas diferentes. Primeiro, você tem que produzir arte, para depois você vender a sua arte. Se você pensa em vender antes de produzir, você já está fazendo um material de publicidade e não artístico. Daí uma diferença. Então, se você pensa em produzir arte, você olha para dentro, olha para o atravessamento, se disponibiliza, coloca em movimento. Vai acontecer alguma coisa. A partir do resultado, que vai ser único. Porque se você tem esse olhar para si, vai ser único. Daí não adianta. Se você for para esse movimento já partindo para comparações, para adaptações, você não está se disponibilizando, né? Então, assim, você precisa dessa liberdade, né? De uma certa liberdade criativa aí, nesse fazer artístico, e deixar acontecer um produto, entender que produto é esse, para aí poder encaminhar ele para o mercado, aí ver onde melhor ele cabe, né? Aonde melhor você pode vendê-lo, aonde melhor ele vai ser comunicável, enfim. Mas é depois. Agora, se você pensa primeiro no mercado, você está sendo um agente publicitário e não um artista. E você pode fazer isso também. É o que eu falo, assim. Você pode tudo. Você pode tudo. Eu não estou aqui para julgar, não. Ninguém. Depende do teu propósito. Isso. Para você, pelo menos, eliminar o seu conflito existencial. Exatamente. Se você tem um conflito existencial, você não tem organização de estudo nenhum, na verdade. Você não tem organização de nada. Se você não sabe o que quer, você tem que se assumir. Quero ser comercial, quero ser mais artística, quero ser professora, quero ser blá blá blá. Para que aí as coisas, os seus estudos e o seu aprimoramento fiquem bem mais claros na sua cabeça. E assim, gente, se a gente for discutir o que é bom e o que é de conteúdo não é popular, gente, não vou discutir, porque assim, é uma coisa que não acontece. No geral, assim, se você está querendo ganhar muita grana da maneira rápida, você vai ter que trabalhar em publicidade, não vai ter que trabalhar muito em conteúdo. Sinceramente, se você confia uma coisa que deu certo e faz, né? E tudo bem também, o problema é seu. Vai ser feliz. Eu acho que é isso que a gente está falando o tempo todo sobre estudo. A gente está sempre voltando no início. O que você quer? Qual a sua motivação? Por que você faz dança do ventre? O que você quer com a dança do ventre? E a partir disso aí, quando você resolver isso na sua cabeça, esse caminho da busca das ferramentas, das professoras, dos temas, vai ficar muito mais fácil. Não vai ser imediato, não, mas vai ficar muito mais fácil. Não. Deixa eu ver aqui. Tem muitos comentários. Teve briga de ciúme, Natália com o sininho. Blá, blá, blá. E a Elisa Fari falou, ainda tem que acreditar nesse produto, é claro. Porque esse produto, você que construiu e você teve todas as razões para aquilo. Porque não tem muito jeito, né? Amiga, a gente só tem 10 minutos. Não, mas eu acho que foi legal. Mas vou deixar a última pergunta, né? Que vai caber aqui. A gente não precisa fazer 1 hora, a gente pode acabar um tiquinho antes, não tem problema. Mas é melhor do que você ser interrompida. Eu não quero ser interrompida no Instagram. Ainda tem que falar do sorteio. Olha só, deixa eu falar do sorteio primeiro, então. Tá. Então, para quem assistiu a live, essa live vai ficar disponível 24 horas, tá? Então, para quem assistiu a live e tem interesse em fazer 1 hora de aula comigo online, eu vou sortear. Uma pessoa só. E aí, o que vocês precisam fazer? Fazer um print dessa tela. A gente vai posar 5 segundos.
Aí vocês fazem um print, aí vocês vão colocar nos stories e me marcar. Vai durar 24 horas só. Então, eu vou saber quem me marcou e aí eu vou sortear e vou, sei lá, amanhã. Não, amanhã não, na quinta. Que dia é hoje? Segunda? Na quarta-feira eu anuncio, tá bom? Vamos fazer pose. Fazer print. Vamos. Gente, faz o print para quem quiser. Olha Pronto. só, pode ser o print do início também, inclusive. Vai ter essa melhor se for o print do início que a Ai, gente vamos fez. fazer Vamos rapidinho. fazer de novo. Vamos fazer no final. A gente podia Tá encerrar bom, tá bom. nele. O que você Tá, acha? perfeito, tá bom. Acho ótimo. Tá. Então tá, uma pergunta para você, né, amiga? Aí não é Tá, discussão, é tua opinião mesmo. tá. Do seu ponto de vista de diretora artística, o que as profissionais de dança poderiam trabalhar mais? Hum, peraí. Deixa eu ver. Profissionais de dança. Profissionais, né? Profissionais de dança. É, cara, eu acho que eu vou me repetir aqui, mas é o que eu acho mesmo, assim. Primeiro, que eu acho que a primeira coisa que a gente falou lá do início, né, de ser um processo. Então, o profissional às vezes tende a paralisar, né? Então, eu vejo muito assim, quem é intermediário tem que tá no caminho do profissional, né? Quase profissional, tem um movimento muito intenso ali. Ele sente ele tá amadurecendo, então ele tem um movimento muito intenso dessa autodescoberta, dessa autoescuta, né? De buscar esse material de direcionamento mesmo para ele. Mas depois tende a dar uma estagnada para algumas pessoas. Então é lembrar que é para sempre, é processo, né? Então eu acho que eternamente tá buscando essas referências, né, tanto externas que eu digo históricas, culturais, políticas e etc, né, musicais. A gente está falando de uma arte que é notoriamente musical, né? Então precisa entender dessa música que não é apenas métrica, né? Como as pessoas tendem a estudar, não é apenas a métrica dessa música, mas a filosofia dessa música, né? Que faz toda a diferença, assim. Vou abrir um parênteses aqui. Mas de você manter essa busca incessante do que te alimenta externa e internamente para você estar sempre compondo. E é muito uma coisa que eu particularmente acho que mesmo para as pessoas que são pessoas que gostam, se afinizam mais com universos, né? Então, são pessoas que gostam de algo mais definido enquanto expressão artística, né? E eu vou dar o exemplo aqui, a dança do ventre clássica, né? Ok, dança do ventre clássica, mas que possa beber de todo o multiverso que rodeia para poder fazer essa seletiva. Eu acho que fazer um direcionamento de trabalho que esteja direto ao ponto, você perde muito. Então, primeiro, recolhe tudo o que você pode para você ir se especializando. E direto numa especialização, né? Eu acho que te restringe muita coisa. Muito. Então, eu acho que. Então, assim, aí eu vou além, né? Então, se você é artista, mesmo que seja de dança do ventre, tem que saber de folclore, né? Tem que saber de história da arte. Tem que. Eu acho que tem que. Você não precisa ser especialista de história da arte, mas você tem que ter noção. Tem Nossa, que ler sobre, eu sabe? adiciono. Você tem.
Assim, desculpa, amiga, eu fui te interrompendo. Mas assim, se você é artista, se você é um ser atuante, então vai pegar um pouco de informação sobre atuação, vai te ajudar muito. Você não precisa ser ator, não precisa fazer uma formação de atriz, né? Você não precisa ser bailarina clássica. Mas se você sabe que em determinado momento da história houve uma hibridação, vai entender essa hibridação para você saber como que isso pode ali se fusionar no seu corpo, né? E todas as outras nuances que tem, né? Então, eu acredito numa formação diversa. Também. Assim. Eu, Vai beber de tudo e aí vai funilando. eu acho que eu, pessoalmente, amadureci muito consumindo entrevista de artistas variados. Quando você Posso ir? ouve o que um artista plástico tem para te dizer, um ator, uma atriz, um diretor de cinema. Assistir, ouvir e assistir espetáculo. Como é que você é artista? Isso é olha, se você pudesse mudar a pergunta, o que você sugere para as pessoas? Que vá ao teatro, que vá assistir arte, que vá ao museu. A gente tem aqui no Rio, a Nath, né, muito nossa amiga, assim, e eu tenho o privilégio de conviver com ela, assim, de conversar sobre tudo isso e de conviver com ela. Então, a gente, toda vez que tem um evento, e olha que tem, hein? Tem eventos árabes e no Centro Cultural Banco do Brasil, teve na Assembleia, teve que não são só restritos aos festivais de dança do ventre, que são ótimos. Mas existe atividade artística fora dali. Cadê as pessoas? E a gente vai ver que as indagações são muito parecidas. As perguntas são muito parecidas. Porque tudo diz respeito à arte, de perguntas sobre processo, perguntas sobre posicionamento, é tudo muito parecido. Eu amadureci muito quando eu passei a ouvir muitas outras coisas. Porque eu, felizmente, consumi muita arte desde sempre. Então, eu nunca tive essa questão, eu preciso ir no museu. Não, eu sempre consumi. Mas quando eu passei a ouvir outros artistas, nossa, minha cabeça fez assim, ó, puf. Amiga, a gente precisa terminar, tá? Vamos. Vamos terminar com Amei. um recadinho? Vamos. Te amo. Obrigada, te amo. Obrigada para todo mundo, viu? Obrigada a todo mundo. Desculpa, gente, se eu não consegui falar. A gente não conseguiu comentar todos os comentários. Beijos. Beijo.